Olá, amigo do canal. Voltamos mais uma vez aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar sobre aprendizado. Nós não vamos entrar no assunto técnicas de aprendizado, mas eu vou passar aquilo que eu desenvolvi como técnica pessoal para passar nos últimos 12 meses. Eu passei em 10 certificações, eu sou da área de TI, e eu passei em 10 certificações diferentes e como eu aprendi, obviamente, o português e mais 3 idiomas estrangeiros ao longo da minha vida. Poderia ter aprendido mais? Sim, só eu tive aquela preguicinha de aprender, mas ou talvez o desinteresse também, tudo nasce disso aí. Então, partindo dessa premissa, já vamos para o primeiro ponto. Como que você aprende algo? A primeira coisa, o ponto mais importante para você aprender algo é justamente o que eu falei agora, é o interesse. Você tem que ter um alavanca, um propulsor para aprender algo. Talvez a situação que você esteja agora é mais confortável para você do que você partir para um aprendizado, partir para aprender algo. Ah, eu quero aprender inglês, eu quero aprender francês, eu quero aprender alemão. Tá, mas qual é o objetivo disso aí? E às vezes o objetivo da pessoa não é suficiente. O objetivo que a pessoa tem em mente não é o suficiente para suprir aquele impulso, para dar ânimo para a pessoa partir para o aprendizado em si, para a ação, ok? Então talvez seja algo relacionado a esse primeiro ponto. Você realmente deseja, você realmente quer, porque quando você realmente quer, como se diz, até pelo buraco da fechadura, as coisas acontecem. Então, quando realmente se quer algo, você vai atrás e dá um jeito. É o desejo, é o início de tudo, é o desejo da alma. Napoleão Hill fala isso. A primeira coisa que você deve ter para alcançar o sucesso nas suas leis do sucesso de Napoleão Hill, ele fala o desejo ardente da alma. Então, se você tem o desejo de aprender algo, você vai aprender, obviamente. E como que eu fiz para passar nessas 10 certificações nos últimos 12 meses? Lembrando que não foram provinhas, foram certificações difíceis. Para quem é da área de TI, a gente falar de certificações Scrum, ITIL. Se você já estudou a área de TI, você vai saber que essas certificações são de fato muito difíceis, certificações da própria Azure da Microsoft. Então são certificações difíceis e eu passei em 10 delas nos últimos 12 meses. Nota aqui, uma boa observação, eu não rodei em nenhuma prova dessas 10 provas. Então, muito importante mencionar isso. E como que aconteceu isso aí? Primeiro, obviamente, eu tive esse desejo que eu falei para vocês. Eu quero passar nessas provas, eu desejo passar e realmente eu tenho essa vontade de fazer, ok? Ponto número 1, pacífico aqui. Ponto número 2, a forma como você estuda. O professor Peer, já falecido, tem alguns vídeos dele na internet e ele relata que não existe estudo passivo, existe estudo ativo. Então, o aluno, a pessoa que está aprendendo, ela é obrigado a ter em mãos um papel. Deixa eu ver se eu tenho um papel aqui. Então, ela tem que ter um papel e ela tem que ter uma caneta em mãos, um pouco amassadinho aqui, mas ela tem que estudar com papel e caneta em mãos, ok? Então, se ela não utilizar um papel e uma caneta, anotando, tomando nota, não importa se é videoaula, não importa se é PDF, não importa se é num livro, numa apostila que já é em papel, não adianta você passar ali a caneta amarela por cima, o marca-texto, como se chama, né? O aprendizado ele é ativo, então você deve pegar sua caneta, seu papel e você deve fazer as suas anotações, fazer os seus resumos. Se você for aí para os vídeos aí do canal e para outras pessoas que ensinam sobre concursos públicos, por exemplo, você vai notar que eles sempre dizem: tome nota, faça os seus resumos, faça os seus mapas mentais. Então, essa é a forma de aprendizado correto. Porque quando você não sabe algo, a melhor maneira de você aprender é você, número um, você começa ensinando para o seu cérebro uma outra forma de fazer aquele aprendizado. E uma delas é mapa mental, resumo. Número dois, você começa a ensinar para outras pessoas, entre colegas. Você se reúne em grupos de estudo e você diz: não, meu amigo,
É dessa forma, nós estamos discutindo sobre o mesmo assunto, mas eu tenho uma outra visão, é desse modo você também pode fazer essa abordagem. E número 3, quando você começa a dar treinamentos mais contínuos, de forma mais sistematizada e mais organizada, então você adquire mais conhecimento quando você é mais ativo. Quanto mais ativo, mais conhecimento você adquire. Por exemplo, alguém que vai aprender a jogar futebol e fica só tomando nota ou assistindo vídeo, anotando, não vai adiantar muito. Ela tem que ter aquele aprendizado ativo, porque o futebol ele envolve também coordenação motora, ele envolve entendimento de técnicas, de drible, de posicionamento corporal, equilíbrio do corpo. Então, uma série de questões da cinemática, engenharia mecânica do corpo, né? Então, nós temos tudo isso envolvido num aprendizado. Então, quanto mais você coloca o aprendizado em ação, mais capacidade de aprendizado você tem. Uma das formas que eu adquiri foi, obviamente, indo viajar e conversando com outras pessoas nativas do local, falando sobre os idiomas, né? Então, eu tomava nota. Então, toda palavra nova que aparecia, eu procurava tomar nota, eu procurava lembrar dela e eu procurava aplicar, colocar ela em aplicação posteriormente, seja numa conversa. Às vezes as pessoas ficavam, tá, mas por que tá falando dessa forma? Sinceramente, é porque eu, eu respondia que eu aprendi essa palavra nova, eu achei ela interessante, eu tô colocando em prática. E ali nós ficávamos debatendo sobre aquela palavra nova. Às vezes a pessoa ensinava que aquela palavra, olha, tu escutou dessa forma, mas não é bem assim a abordagem e tal. E me dava toda a explicação. Então eu criava uma experiência ao redor daquela frase nova, daquela palavra nova. E assim eu aprendi vários idiomas. Aí, vários não, o meu e mais 3, ok? Então, fica para você essa dica. Número 1, precisa ter um desejo ardente no teu coração para o aprendizado. E número 2, além desse desejo ardente que você deve ter no seu coração, como diria Napoleão Hill, a primeira lei do sucesso é o desejo ardente daquilo que você quer alcançar. O segundo ponto aqui é um aprendizado ativo, ação, fazer, e não apenas ler, assistir, passivo, escutar aquilo que está sendo dito. Não vai adiantar. Aquilo que você escuta, você absorve 2, 3% e dentro de 1, 2, 3 semanas você já esqueceu completamente tudo. O esquecimento ele é decadencial. Quanto mais tempo passa, menos você lembra das coisas que você escutou, não que aconteceram. Então, quando você age, quanto mais ações você coloca em volta daquele aprendizado, mais probabilidade você tem de não esquecer. Outra coisa muito importante é você envolver fatos ou coisas emocionais no aprendizado. Por exemplo, você lembra, talvez se você tem mais de 30, 40 anos, você lembra perfeitamente onde você estava quando ocorreu o fato das Torres Gêmeas, por exemplo. Então, quando ocorreu isso, você teve uma descarga emocional muito grande e você lembra do local, às vezes da música que estava escutando, das pessoas com quem você estava, dos sons, da imagem do local. Então você lembra esses detalhes porque envolveu uma carga emocional muito grande e tudo aquilo ao redor você consegue lembrar porque marcou muito. E assim deve ser o seu aprendizado. Cada etapa do seu aprendizado ele deve vir com uma certa carga emocional para que você possa introjetar aquilo e não esquecer mais. E para que melhor carga emocional para sua vida? Não existe carga maior emocional do que você estar aprendendo e você estar pensando assim, em cada etapa você pensa assim, caramba, isso eu posso aplicar lá no meu trabalho. Ah, e se eu chegar na minha prova e tiver essa questão dessa forma diferente escrita, como eu vou poder responder? Como eu vou poder replicar? Então, essa é a forma como você aplica emocionalmente. Não é obrigado a cair um avião em cima de um prédio para você aprender algo. Essa é a realidade. Não é preciso. Você pode criar pequenos mecanismos, pequenos gatilhos emocionais para associar aquele aprendizado com aquela emoção e não esquecer de forma tão fácil, ok? Fica para você um abraço,
Até o próximo vídeo. Já sabe, aqui embaixo tem um botãozinho para dar o like, para se inscrever, para comentar. Ajuda aí o canal a crescer, nós queremos crescer aqui, trazer mais vídeo, mais conteúdo para você. Fique com Deus e até o próximo vídeo.